O Congresso derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto conhecido como Lei Padre Júlio Lancelotti. A proposta proíbe a chamada arquitetura hostil em áreas públicas, arquitetura utilizada normalmente para afastar principalmente pessoas em situação de rua. Só que no Recife, uma lei municipal e de mesmo nome foi sancionada hoje pelo prefeito João Campos, o que torna a capital pernambucana a primeira do país a colocar a medida em prática. Quem tem as informações direto do Recife é o repórter Diego Barros. Diego, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. E o que é esta arquitetura hostil? Os elementos que a compõem são instalações com pedras pontiagudas ou ásperas, pinos metálicos também pontiagudos, além de cilindros de concreto em calçadas. Pela lei, nenhuma via ou espaço público deve ter este tipo de equipamento justamente para facilitar o trânsito de pessoas, bem como as em situação de rua, podendo utilizar o espaço de acordo com a norma. Esse tipo de material agora está proibido na cidade do Recife, de acordo com o que foi sancionado hoje pela manhã pelo prefeito João Campos. Esta lei já está em vigor, ela inclusive foi sancionada logo após a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro. E por que lei Padre Júlio Lancelotti? É que em fevereiro do ano passado, o padre de 72 anos, ele ganhou repercussão nacional porque com uma marreta utilizou esse tipo de equipamento para quebrar pedras de paralelepípedo que estavam debaixo, que foram colocadas debaixo de dois viadutos da zona leste de São Paulo. Essa medida ganhou repercussão negativa e a Prefeitura de São Paulo acabou retirando os equipamentos. Essas pedras, inclusive, foram colocadas para evitar que os moradores de rua daquela região da cidade fossem dormir no local ou passar mais tempo debaixo, sob os viadutos. Então, no Recife, é a primeira capital brasileira a adotar esta medida, facilitando, assim, o trabalho não só de órgãos públicos, mas também de organizações que acabam acolhendo essas pessoas que não têm uma moradia fixa ou que estão nesta condição de moradia de rua. Márcio. Muito obrigado, nosso repórter falando ao vivo do Recife, Diego Barros. Eu estou vendo aqui a publicação do padre Júlio Lancelotti, onde ele comemora a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que levou o nome dele, Padre Júlio Lancelotti, e escreve: o Congresso Nacional derrubou nesta sexta o veto do presidente Bolsonaro em relação ao projeto de lei, Lei Padre Júlio Lancelotti. E foi exatamente nas redes sociais do padre que o Brasil passou a conhecer a palavra aporofobia, que é a fobia de pessoas mais pobres. E exatamente a lei visa evitar que, arquitetonicamente, a gente afaste essas pessoas. E o padre foi, inclusive, reconhecido pela própria CNN como um herói nessa campanha de simplesmente pensar nos outros, reconhecer a existência do outro e não dificultar essa existência.